Você tem dúvidas sobre saúde dental? Vem com a gente. Começa agora. Na Cultura FM, programa Papo Psico com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 23 de abril de 2025. Estamos começando o Fala Psico. O tema de hoje é o impacto da arte na qualidade de vida. E o nosso convidado é o Tiago Eugênio, ele que é formado em artes cênicas. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, boa noite, Dani. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, nos vendo. Oi. Nós temos também as pessoas que estão nos acompanhando via Instagram, YouTube e também pelo TikTok. Essa semana nós passamos estamos vivenciando dentro do catolicismo um luto, né? O luto do Papa Francisco. Eu acredito que uma pessoa que nos inspirou muito. E eu gostaria, né, de expressar aqui a minha solidariedade e também, né, os meus sentimentos a todas as pessoas que estão enfrentando esse momento, né, que é um momento de muita perda para a igreja, considerando que foi um dos papas que melhor representaram, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas voltando aqui para o programa, que eu acredito que seja bem interessante, hoje a gente vai estar falando sobre arte, falando sobre, né, esses impactos dentro, né, da nossa vida, da nossa saúde mental e também da qualidade de vida, que é muito importante, né? Eu trouxe um pouquinho de espiritualidade, porque a espiritualidade também faz parte disso. Mas a gente vai responder perguntas que estão disponíveis, né, que fizeram para nós nas caixinhas do Instagram. E vamos, né, trocando uma ideia aqui para que você possa, né, nos trazer seu conhecimento, né, cooperar para que as pessoas entendam um pouco desse universo. Porque às vezes a gente vê lá na televisão a questão das artes cênicas e as pessoas ficam muito focadas de que é algo, né, tão distante, quando na verdade a gente pode ter isso muito próximo, né? Sim, exatamente. Tiago, a primeira pergunta que veio foi a seguinte, né? Como é que a gente descobre que gosta, né, de artes se a gente nunca se dispôs a fazer, né, artes cênicas ou iniciar alguma dança, algo nesse sentido? Como é que é feita essa descoberta? Olha, mexer com arte, né, trabalhar com arte é muito difícil, complicado, porque normalmente nós passamos por muito redemoinhos dentro da gente, né, e nós estamos em constante autodescobrimento. A gente está sempre se descobrindo algo novo. E em relação à arte, isso acontece muito espontaneamente, de uma forma muito espontânea. Eu tinha uma professora de teatro, a Gina Toqueto, é incrível. E ela falava assim: a qualquer momento você pode ser picado pelo bichinho da arte. E aí você vai saber. Então, quando você se propõe, né, que você tá ali, eu quero assistir uma peça, eu quero assistir um cantor cantar, eu quero e ver algo e aquilo mexeu com você no seu íntimo. E talvez não ali no momento falar, eu quero fazer isso, não, mas tu fala, cara, legal, bacana, nossa, mexeu alguma coisa aqui, o que que é isso? Você já está envolvido, você já é um artista ali, o artista espectador, é o artista que está conhecendo e não tem coisa mais legal e mais humilde na arte é esse descobrimento de você se propor aquilo, estar vivendo aquilo realmente de fato, né? Então, acho que seria essa espontaneidade que tem dentro da gente, assim, de todo mundo. E essa espontaneidade, ela às vezes não precisa ser praticada com a perfeição, né, Tiago? Sim. Porque às vezes a pessoa entra num nível de autocobrança do tipo, né, eu tenho que dançar, mas eu tenho que ser, né, excepcional naquilo que eu faço. Mas às vezes só o fato de você se propor a fazer já é algo que contribui para uma qualidade de vida, né? Consta ali como um lazer, um exercício físico. Exato, porque se você se cobra muito por qualquer coisa, né? Deixa de ser algo gostoso, que acaba te estressando, acaba te frustrando, você cria uma expectativa. Então, começar com pequenos passos, engatinhando, é o mais interessante. Tem o ponto de partida e tem aonde você quer chegar, né? E o interessante é esse meio, esse caminho que você faz. Então, essa autocobrança, é claro que a gente se cobra, né? Normal. Isso é normal, né? Mas tentar canalizar isso de uma forma mais sutil para você, mais generosa com você mesmo, acho que esse é o caminho mesmo.
Até porque às vezes a pessoa, numa tentativa, ela cria uma tendência, né? Sim, Muita coisa do que a gente mudou, né, no mundo artístico e a própria evolução, ela vem a partir de quebra de paradigmas, né? De alguém se propor a fazer aquilo ali de uma forma diferente e aquilo ali fazer sentido para outras pessoas, né? claro, e ampliar essa visão, né? Se você vai assistir uma peça, um exemplo, né? Eu sempre dou um exemplo de peça de teatro porque é o que eu faço, né? Sim. Você vai assistir uma peça e você termina a peça, aí você tá vendo o pessoal ali conversando, falando sobre ela, nem que seja falando mal, falando bem, e fala, eu não sei, não entendi nada. Aquilo ali, é isso que a gente tá se propondo, sabe? Mesmo você não tendo gostado ou não tendo entendido nada, a sua cabeça entendeu alguma coisa e pegou ali para você algo que você vai debater, você vai refletir. Essa reflexão é bem É gerar bacana. reflexão, né? Isso. E na sua visão, de que forma que as artes cênicas, que é a tua área específica, pode contribuir para o bem-estar emocional das pessoas? Olha, eu tenho Quando eu comecei a fazer o curso, a gente era uma turma de 32 pessoas. Cinco foram, fizeram vestibular, Enem, porque o psiquiatra, o psicólogo recomendou fazer artes cênicas. Porque a gente vê a arte assim de uma forma muito poderosa, que ela pode te tirar de alguns blocos que você está ali preso e você acaba se desinibindo mais, você acaba buscando, você fica curioso e essa curiosidade, né? Trazer essa curiosidade para a pessoa que antes talvez ela não tinha ou tinha pouco, acaba contribuindo muito para isso. Você acaba vivendo outras coisas, vivenciando, entrando em contato com bagagens de outras pessoas, porque a arte é o físico, é você sentir a energia da pessoa ali. Então você acaba se destrinchando assim para vários lugares que você nem imaginava que você poderia ir, né? E, e testemunhar essas 5 pessoas melhorando assim no curso, gente, surreal. Eu nunca imaginei que um psicólogo, um psiquiatra poderia recomendar o curso para ele. Claro que a gente não sabia o que, que estava passando pela pessoa, mas que falavam por cima, né, e tal, e a gente também não aprofundava por ética, enfim. E não imaginava, sabe? E aquilo melhorou tanto a qualidade de vida deles, de... Tinha um rapaz, não vou lembrar o nome agora, que ele sempre ia encapuzado pra aula, e as aulas eram à noite, né? Bem longe, assim. E aí a gente tinha um receio de conversar com ele, não por medo, mas assim, no espaço dele e tal. E no terceiro semestre, assim, ele já tava vindo com roupa colorida e falando com o pessoal, boa noite, bem, aconteceu isso, e não tinha. Então a gente vai vendo, quando você testemunha isso crescendo aos poucos, é lindo, assim, parece que você enxerga o mundo colorido, sabe? Então essa desinibição, esse contato mais humano, mais afetuoso, é o que acontece dentro da arte, né, com a gente. Na psicologia, a gente tem o psicodrama. E aí, o psicodrama ele entra como ferramenta para que você trabalhe, né, uma outra perspectiva dentro de uma mesma situação, né? Para que você trabalhe estar no outro lugar quando você está vivenciando uma situação de conflito e que você, né, capte a informação da mente para que você consiga entender a perspectiva das pessoas, né? Eu acredito que o psicodrama, ele imita, né, a arte cênica, porque é uma forma de você também, né, encenar algo para que aquilo possa fazer sentido para você, para que você saia, às vezes, daquela impressão, daquele ponto de vista, e você exercite outras perspectivas, né? Talvez seja o que a gente vê no improviso, né? A gente que faz teatro, a gente tem muito improviso, a gente trabalha muito com improviso. E tem vários exercícios de você estar em grupo, em dupla, aí você tá com a plateia, e a plateia fala, acho que alguém já deve ter visto, você já deve ter visto com os Barbichos fazer muito isso na MTV. Ah, quem que você é? Aonde você está? O que você está fazendo? Então você se permite ver uma realidade que não é sua, que foi proposta por pessoas que você não conhece, né? Então isso acaba entrando num choque, assim, que se mergulham os dois lados ali, sabe? Esse psicodrama. E tem um autor, um diretor, que é o Keith John Stones, que é um dos mestres do improviso, que ele faz essa relação com o psicodrama, porque ele fala, senhora, seria então o improviso um psicodrama? Seria então essa encenação um psicodrama? Ou seria o psicodrama então a encenação, né? No sentido de ver e perceber, né, o outro. Isso é interessantíssimo.
E como é que, né, como que o contato com o teatro, com a dança, né, ou com a performance pode ajudar alguém a lidar com o estresse no cotidiano? Aí a gente tem dois viés, né? A gente tem o artista, né? A pessoa que faz, e temos a pessoa que assiste, o espectador. Quando a gente faz teatro, dança, performance, pintando uma tela ao vivo, assim, para as pessoas verem, fazendo uma caricatura, a gente está passando por momentos ali nossos. Nós temos nossos sentimentos ali, que está acontecendo, nós temos nossos problemas, estamos ali. E por isso que muito se fala assim, a arte começa com um hobby, né? Na maioria da vida das pessoas. Ninguém acorda assim e fala, quero ser artista, vou fazer uma profissão disso. A gente sabe que não é assim, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, sendo uma terapia para a pessoa que está fazendo, né? Você tá lá concentrado, você fala, poxa, tá acontecendo isso na minha família, mas que bonito aqui meu traço, olha, eu tenho que me concentrar pro público, eu vou passar aqui nessa hora. Então você acaba tendo um pico de concentração maior, e isso te ajuda a respirar e tá ali concentrado naquilo. Para quem assiste, mesmo que você não conheça a pessoa que está sentada do seu lado assistindo algo, você vai estar conectado com ela, porque o riso, né, o choro, são coisas fáceis de ver. Então, se você está assistindo algo e você chorou e tem uma pessoa do seu lado querendo chorar, ela te vê chorar, isso estimula ela a chorar, né? Te estimula, opa, é um lugar seguro, então eu vou chorar também. E o riso, assim, o riso é o mais fácil, né? Assim, não de fazer rir, mas ele é fácil de se rir. Uhum. Se você está assistindo algo e fala, fulano riu aqui, então é mais fácil de eu rir também. Não que para nós, performance, seja fácil fazer, porque do teatro, assim, é difícil fazer comédia pra caramba. Então, você acaba, novamente, né, falando isso, você acaba se permitindo, entrando em contato com o outro na víscera, mesmo não te conhecendo aqui. Eu estou aqui com, paira uma aura, assim, de um sentimento ali, a todo vapor, a 100%, e pra lá e pra cá, sabe? A gente fala isso de aura do teatro, a aura dos sentimentos, aquilo voa por cima e conecta no outro. Alguns menos, alguns mais, né? Então, acho que é meio por aí. E a gente passa, às vezes, a vida, né, com tanta formalidade, se cobrando, às vezes, tanto, né, o cuidado com postura, né, com a comunicação, e isso é uma permissão para que você, né, para se despir de toda essa formalidade, para que você seja espontâneo, né? Seja você mesmo, você esteja 100% presente, 100% disposto. E a gente fala ali, ó, na arte não tem certo ou errado, tem fazer. Você vai fazer, você vai chegar a algum lugar. Que lugar é esse? Com você, sabe? Você vai chegar ali querendo ou não, ou estar querendo lá ou não. Então, você vai chegar em algum lugar. É só você saber o que você vai fazer com esse lugar, né? E a isenção do julgamento, se você é Mais plateia, fácil. né, você não é não tá no holofote, então você pode rir, pode, né, ser você, porque ninguém vai estar julgando, porque todo mundo tá ali com o mesmo objetivo, Mesmo né? objetivo. E para quem tá ali encenando é essa realização pessoal também, né? É uma, nossa, imensa, assim, não que, a gente lida um pouco com o ego, né, claro, todo mundo, mas eu vejo que isso na arte é um pouco assim, mas nessa realização pessoal, eu costumo falar, assim, que as pessoas, elas não vê arte pela arte, né, tipo, não tem vontade de fazer ou ir assistir algo. Então, você reunir aquelas pessoas que saíram da casa dela para assistir uma peça de 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, ver o pessoal dançar, ver o meu balé, ver as minhas obras e refletir sobre aquilo, e ela ter essa disponibilidade de pegar, levantar da cama, terminar de jantar, falar assim, não, eu vou porque eu quero ir. Uhum. É, sim, uma realização imensurável, porque você acaba inconscientemente meio que guiando aquela pessoa para a arte, né? E aí fala assim que, mãe, não quero ir, ou o esposo, não quero ir, vamos, vai ser legal. Aí quando a pessoa chega lá, ela vê realmente que é aquilo, e tá lá, e as pessoas longe do celular, assim, tá assistindo, e tá ali, é incrível, assim, a gente fica emocionado falando, né? Porque para nós artistas, o intuito é esse, fazer as pessoas apreciarem a arte, deixar ser tocadas por ela, pensarem sobre coisas,
estarem ali e de falarem sobre isso, porque a gente vive um momento, a gente sempre viveu, né, na verdade, muita escassez da arte, né? E fazer a galera entender isso, poxa, é surreal, assim, de verdade. Vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais perguntas para o Thiago. Continue ligados. E saúde mental, acompanhe, estamos transmitindo uma vesícula. De volta com o Fala Psico. As pessoas que quiserem mandar perguntas para o Thiago, tirar dúvidas sobre esse tema, que é o impacto da arte na qualidade de vida, podem mandar perguntas pelo telefone WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890 1057. E também podem mandar suas perguntas através dos comentários no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Voltando aqui para as perguntas, Thiago, você acredita que a prática artística pode ser uma ferramenta de autoconhecimento para o público? Sim. Principalmente quando a gente fala de reflexão, né? Que a gente estava falando agora um pouco. Você se permitir pensar sobre um assunto que talvez você não goste, ou que talvez você não é acostumado a pensar sobre. E a gente vive num momento, numa era que a gente está aqui, ó, no celular, né? Então a gente acaba deixando o nosso cérebro mais preguiçoso ainda, né? Porque a tendência do cérebro é ele ser, né, um pouco preguiçoso ali. Então, quando você pensa sobre algo e reflete sobre aquilo, você está ali o tempo todo, tananana, seus neurônios ali funcionando. Então, acho que o refletir sobre algo que você vê, e nisso fora de esfera da arte também, em qualquer coisa, né, que acontece no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu trabalho, você acaba refletindo sobre isso. Isso é bem legal. Às vezes você se depara com algumas pessoas, né, que fazem um comentário, nossa, tá passando isso, né, em tal filme, você viu tal coisa em tal novela, né? Dito que aconteça isso. Às vezes a pessoa ela mora numa bolha, né? Ela não tem noção do que acontece na realidade. E a arte, ela vem trazer um pouco de choque de realidade. Às vezes, claro, com uma intensidade um pouco maior, né? Com uma ênfase um pouco maior, um pouquinho de um grau de exagero que é para trazer, né, o choque, mas é a realidade, né? E muitas pessoas estão com esse sol com a peneira, né? Sim. Porque, e às vezes, no contexto que o artista, os artistas estão, na sociedade que eles estão, na comunidade que eles estão ali vivendo, talvez o choque seja necessário para furar essa bolha. Sim. Talvez se você falar com muita suavidade, aquela coisa, a galera não vai assimilar, compreender. Então, mesmo que para algumas pessoas sejam chocantes demais, assim, mas são coisas que precisam ser faladas. Nós precisamos falar sobre situações para as situações não acontecerem mais, né? Então, a arte sempre vai estar ligada à política. Ela é política, sempre foi política. E ela precisa ter esses espaços abertos para as discussões, né? Então, quando você tá na sua bolha e você fura a sua bolha sem perceber, porque você riu de algo que opa, é uma crítica aquilo ali, eu tô kkkk. Uhum. Olha só, furamos a bolha daquela pessoa, Uhum. sabe? E isso vai muito de vibe do interior, né? Uhum. Tem muito isso, assim.
para cidades interioranas, porque a gente acaba tendo contato apenas com artistas de novela. Tem muita gente que acha que a definição de artista é só quem tá na Globo, só quem Sim. tá cantando em festivais, essas coisas. Não. Artistas são seu amigo ali que tá fazendo uma peça, o fulano tá cantando, sabe? A sua amiga ali que tá com uma banda, ela é artista também, sabe? Por que que a arte de um é diferente da outra, Uhum. sendo que o impacto e o objetivo é o mesmo, né? Então essa furar a bolha é uma luta constante que a gente tem e a gente enfrenta muito desafio por isso. E traz reflexões importantes, porque tem muita gente que forma opinião a partir do que escuta dos outros, né? Mas às vezes não tem uma opinião formada e não tem nem a capacidade de criticar aquilo que escuta. Então, às vezes, o contato com a realidade, porque a cultura, né? A arte faz parte da cultura. A cultura, ela tem esse objetivo, né? De trazer crítica, de trazer Sim. reflexão, né? Porque a evolução vem disso, né? Então, para que as pessoas evoluam, é importante que elas reflitam sobre questões que são pertinentes à realidade que, né, que estão vivenciando, E em né? contato de Entrem em fato. contato e criem uma concepção, né, e uma opinião própria sobre. A partir das vivências que a pessoa tem, da bagagem que ela tem, ela vai Exatamente. construir algo ali e vai ser algo dela. Sim. Ninguém pode tocar. Que é Pode se debater. diferente de você repetir, né, um olhar do outro, mas que não é tua experiência, não é o teu Sim, olhar, porque não foi você quem construiu aquela concepção, né? Então, quando você tem a oportunidade de formar isso, é muito importante, né? Muito interessante e construtivo. construtivo, porque você pode ter um espaço de troca, né? Sim. Com o outro ali. E a gente tava conversando um pouco ali sobre cortes, né? Sim. E às vezes, não, acontece muito, pessoal, eu ouvi tal coisa por causa de um corte que eu vi em rede social, ou até mesmo a corte de uma fala que eu tô tendo com uma pessoa, a pessoa só fala aquilo que ela conseguiu compreender, mas eu vou buscar saber alguma coisa ali, eu estou indo, eu estou assim, disposto a ir? Não. Uhum. Por quê? Então, a arte, ela chega assim com os dois pezão na porta e olha isso aqui, reflita sobre isso, sabe? Isso é bem legal. E quais são as transformações positivas, né, que você já presenciou em pessoas que participaram de experiências cênicas? Muitas. Assim, quando eu fazia faculdade, nossa, eu tô tanto relato. Quando eu fazia faculdade, existe não sei se tem hoje, porque eu não tô mais no meio acadêmico, né? Uhum. Mas existe uma bolsa chamada Bolsa Cultura, que nós propunhamos um projeto, a pessoa que se inscrevesse na bolsa, né? Do seu ramo ali, e você ia para tal lugar, X lá, fazer esse projeto, e você recebia esse auxílio, né? E eu vim com uma proposta para cá em 2017 para fazer teatro, que a Jaine, um beijo Jaine, te admiro demais, me cedeu aplauso na época para eu fazer esse meu projeto, eu era um estudante, né? Uhum. E para fazer teatro com adolescentes, com crianças. E você sabe disso, isso acontece com você também, você acaba criando um vínculo Uhum. com aquela pessoa, aquele adolescente, com aquela criança que ela te confia de um tanto, de você falar tanta coisa para ela e ela te falar assim que tem coisas que ela só fala para você, Uhum. sabe? E você vê aquela pessoa evoluindo de criança que chega com N assuntos, algo muito pesado e às vezes você nem dá conselho, mas fala, tudo bem, eu tô aqui, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso. E ela acaba naquele espaço, ela entende que aquilo ali é seguro para ela, sabe? Então, a gente acaba percebendo toda essa evolução artística ou não artística, porque a arte também gera confiança. Uhum. Onde você está, gera confiança. Se você sente que aquilo é um ambiente seguro, se aquele lugar é um ambiente seguro, você vai se despir de tudo ali. E aquelas pessoas que estão com você acabam virando seus parceiros de frustrações, de sentimentos. E com pessoas adultas também, sabe? De relatos de falar, olha, minha filha, meu filho hoje fala melhor porque fez isso. E às vezes fez duas aulas, sabe? E então, nossa, é gratificante muito, porque a gente pensa que fala, não, não é possível. Nossa, a arte não vai fazer mesmo? E faz. Ela faz muito. Eu acredito que muitas pessoas elas não vivenciam aquilo que é a realidade delas. Elas têm medo da exposição, né? De Tem. ser quem elas são, do julgamento do outro. E, de certa forma, quando você está vivenciando esse ambiente, você se apropria mais daquilo que você é, né? Sim, porque nós somos condicionados desde sempre.
desde pequenininho, a vivermos de uma certa forma. Se eu moro num certo lugar, numa certa região, numa certa comunidade, eu vou agir de certa forma porque todo mundo viveu assim a vida inteira, né? Então, e se a gente ousa, se você é ousado o suficiente para você dar um passinho na sua frente a mais, aquilo gera parece que você vira a sua estrutura de cabeça para baixo, Uhum. né? E estar preso a isso acaba sendo muito frustrante, porque você quer ser livre, você quer se despir de certas coisas e às vezes você não consegue ali encontrar uma maneira, um lugar e estar em contato com a arte, com artistas, com a cultura, gente, cultura é importantíssimo. Você acaba vendo, fala assim, talvez botar uma bota com uma calça não seja tão louco assim, porque fulano, eu vi ele cantando com uma bota, vou botar uma igual. Uhum. Gostei do que fulano falou no palco. Nossa, vou pesquisar, vou falar pra mim, Uhum. sabe? Então, é uma injeção de adrenalina ali puríssima sobre esses assuntos, sabe? Uma boa noite para a Aninha, que é a nossa espectadora, né, de cadeira cativa no Fala Psico. Boa noite, Aninha, obrigada pela sua audiência. Ela está desejando uma abençoada noite para nós, desejando, né, boas-vindas para você. E nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais perguntas. De volta com Fala Psico e retornando aqui com mais perguntas. Para você que tiver, né, alguma pergunta a ser feita para o Thiago, pode encaminhar sua dúvida pelo 67 99890 1057. E dando continuidade aqui, Thiago, como é que as artes cênicas podem ajudar no desenvolvimento da empatia e das relações humanas? Certo. A gente falou de improviso, né? E eu sempre falo que a arte ela é quente. Ela não é morna, ela não é fria. Ela é quente, o teatro é quente, ele é vivo, ele precisa ser palpável, precisa ser palatível, a gente tem que sentir ele. Então, quando a gente faz cenas e cria outros momentos, a gente acaba se colocando no lugar do outro e pensando naquela situação. Stanislavski fala muito do e se. E se o meu personagem estivesse passando por isso, como eu reagiria àquilo? E você constrói a partir da sua bagagem que você tem, do que você viveu, né? Então, criar essas relações humanas em cena, isso espirra um pouco na sua vida. Porque às vezes você está lendo um texto e esse texto fala de um momento X que você tem que agir de certa forma, mas que eu, Thiago, não agiria daquela forma. Mas que ele vai pensar, poxa, talvez eu agir assim, talvez seja melhor ou não. E a gente acaba indo para outros lugares, outras formas de agir. Então, as artes cênicas, né? Canto, teatro, ópera, circo, você acaba se desdobrando para muitos e muitos sentimentos que você não sabia que estava dentro de você, sabe? Isso da empatia é algo bem interessante para a gente conversar, né? Porque a gente trata muito a questão da empatia no se colocar no lugar do outro, mas não numa condição de entender como o outro, mas numa condição do que eu faria no lugar do outro. E empatia não é o que eu faria, porque o que eu faria é a minha bagagem. Só que empatia é eu entender a bagagem dele, né? Às vezes a forma como eu vou reagir, a forma como eu gosto de ser tratado
é diferente da forma que ele gosta a partir da experiência que ele viveu e da bagagem dele. Então, assim, a empatia, ela tem esse olhar de você entender o lugar do outro. É sobre o outro, não é sobre o que a gente faz. E às vezes a gente confunde muito isso, né? E acaba sendo faltando com empatia mesmo, do Sim. tipo, ah, não, isso é tão pequeno, isso para mim não faria diferença, não faria para você pela sua bagagem, mas para aquela pessoa, naquele contexto, naquela situação faz muito sentido. Ah, eu não faço questão que fique, né, me elogiando, eu não preciso dessa autoafirmação. Mas para aquela pessoa que viveu, às vezes, né, uma vida inteira de invalidação, aquilo faz sentido. E eu acredito que na arte isso é muito mais claro, muito mais evidente, porque vocês consideram esse contexto, né? A gente considera e em alguns momentos é muito difícil, porque novamente a gente lida com ego, né? Sim. A gente tá ali fazendo algo que a gente tá com 10, 15, 20 pessoas, e a gente acaba pensando, não, o meu personagem ele vai ser assim, não sei o quê, mas o personagem do coleguinha vai ser assim, sabe? Uhum. E você pensar no outro, no início, né, é muito complicado para Uhum. nós, né, nesse ramo. Então, quando a gente se dispõe a fazer aquilo de pensar no outro, o seu texto cresce, sua mente cresce. Você vai para outro lugar e você acaba trazendo ações diferentes para o personagem que talvez você não teria se você não tivesse pensado no seu outro ali. Então, a gente, quando está em cena, a todo momento a gente fala assim, nossos ouvidos precisam estar atentos, abertos o tempo todo. Não para o texto, mas para o que pode acontecer se o colega errar a fala, se ele tropicar. Uhum. Eu não vou ajudar porque isso não estava no texto. Uhum. Vou, né? Porque o meu ouvido está aberto para ele, a minha escuta está aberta, o meu corpo escuta ele, sabe? Então, é a gente se preparar para que possa acontecer com o outro e até com o público. Coisas acontecem a todo momento ali, a gente precisa estar 100% aberto para as pessoas. E é uma engrenagem, né? É uma engrenagem que ela precisa funcionar. Tem que ter toda uma sinergia ali para funcionar da melhor forma, né? Uhum. Uma pessoa sozinha não faz espetáculo, então precisa das Ninguém faz outras. arte sozinho. E você acredita que o envolvimento com a arte, né, pode melhorar a autoestima e a autoconfiança das pessoas? Nossa, muito, 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 muito. Tinha uma menina que fez uma peça comigo da escola no passado, Fetran, que ela tinha esses problemas com autoestima e tal, né? E quando acabou a peça, que apagou a luz voltou, aquela menina tava em lágrimas no palco, assim. É uma adolescente de 13 anos, de 14 anos hoje, 14. E ela tava assim, em lágrimas, depois a gente foi conversar, ela, professor, não sabia que as pessoas podiam gostar de mim. Imagina você ouvir isso de uma pessoa, sabe, dela não ter, não pensar que ela pode ser amada ou alguém gostar dela, porque a gente vive bolha interna também dentro de nós, né? Então, eu acho que eu vi a bolha dela, ficou chorando ali, eu falei assim, olha, as pessoas podem gostar e te amam, você é amada, as pessoas gostam de você, pode ter certeza, fulana. É, e exercitar isso, principalmente nos jovens, é algo que precisa, é urgente, porque não sei se você viu que eles acabam tirando muita foto assim, né? Tampando o rosto, por questão de autoestima, porque o Instagram, as redes sociais jogam o tempo inteiro ali que a vida perfeita é aquela, que a foto perfeita é esse, que o corpo perfeito é esse, que a comida perfeita é essa, que você não pode comer isso, você não pode beber aquilo. E isso, se a pessoa é muito ligada naquilo, acaba tornando isso aqui um membro do seu corpo, você vai viver essa regra aqui, sabe? E sair um pouco não, sair disso, isso precisa acontecer. Nós estamos perdendo jovens por conta de autoestima. Uhum. Estamos perdendo crianças por conta da autoestima que não é trabalhada, talvez muito pouco, enfim. E a arte traz esse pensamento, esse reflexo para a família. Que depois eu fiquei sabendo que isso virou uma pauta na família, que aí ela começou a fazer uma terapia que a mãe pensou, falou, vou botar na terapia por conta de uma peça, sabe? E algo que nunca ela falou assim, mas é só tímida. Às vezes não, né? A gente tem que procurar ali. E essa questão da timidez, tem, assim, situações onde não é tanto a timidez, é a invalidação. Então, é crítica o tempo todo. Então, a criança, o adolescente, ele se sente tão exposto, né, que ele perde a autoconfiança, que ele fala tudo que eu falo tá errado, tudo que eu falo tem, né, um porém, então ele não tem abertura para expressar aquilo que ele pensa. E se a gente não é acolhido no nosso núcleo,
como é que a gente acha que as pessoas vão reagir fora dele, né? É porque nós, quando a gente é adolescente, assim, a gente fala, anda assim, fala assado, homem não chora, não sei o quê. Poxa, a gente já escuta tanto isso lá fora, a gente vai escutar em casa também, né? A gente vai na escola também. Então, onde eu tô seguro? Em que momento eu tô seguro? Em que momento eu posso ser eu mesmo? Aonde? É onde muitas se encontram na arte. Aqui tem a banda Tom Jobim, né? Que faz um trabalho incrível com gente, aquela banda, sabe? Você vê crianças chegando cinzas lá e saindo cores vivíssimas depois de uma apresentação. Você vê estampado no rosto daquelas crianças, daqueles jovens que estão lá. O trabalho daquela banda é lindo, Uhum. sabe? E às vezes a criança nem gostava de tocar nada, mas se sentia segura ali. De estar lá falando que conversava porque talvez um coleguinha era parecido com ela, ou gostava de algumas certas coisas, e puxa um assunto, e aquilo vai, e passa para o instrumento, você passa seu sentimento para aquele instrumento. E, cara, essa coisa de autoestima é algo que pega muito para todo mundo, né? Então, precisa se sentir seguro consigo mesmo e buscar essa segurança de que forma, né? Pra onde. O adolescente, ele quer fazer parte de uma tribo, ele quer pertencer, né? E eu acredito que você trazendo o exemplo, né, da banda, quando você entra em contato com um ambiente onde você percebe que as pessoas são tão humanas quanto você, que elas erram da mesma forma, mas ao invés da crítica, elas têm um acolhimento, e esse acolhimento leva elas a buscarem, né, uma melhor performance e a evoluir, e ela vai acompanhando tanto a própria evolução quanto a dos outros, né, também vai trazendo esse empoderamento, né, essa capacidade de olhar e falar, não, eu consigo, eu posso, né, eu sou capaz. Que muitos perdem. A autoestima não é só sobre beleza, também é sobre senso de capacidade, né? Senso de crítica, Sim. senso de estar no mundo, que lugar, qual que é o meu lugar no mundo, sabe? Então, acho que é por aí. E como é que o riso, o choro e a catarse provocados por uma obra cênica podem influenciar a saúde mental do público? Adorei essa pergunta. A gente volta naquilo que eu tinha falado, a gente está conectado ali, mesmo não nos conhecendo, né? Então, às vezes, eu estou passando por um momento muito difícil e eu vou assistir uma peça que não tem nada a ver, o título, né? Ou a sinopse não tem nada a ver com aquilo que eu estou passando. Eu quero ir para me distrair. Eu vou para o entretenimento. Porque arte também é entretenimento, né? Tem que ser entretenimento também, né? Não de uma forma chula, assim, digamos, né? Mas ela é um entretenimento. E aí você acaba... Tem uma fala ali, algum movimento, alguma na dança que liga algo em você, que você é tão comum pra você, aí você olha ali, comum também, aquilo acontece comigo, olha, acontece comigo, mas a peça não é sobre isso, às vezes é uma fala, um negócio que acontece e aí acaba saindo um fio de você que se liga ali, aí você se conectou com aquilo. E para a saúde mental isso é muito importante, você se reconhecer em vários momentos, em várias situações possíveis, porque a gente se coloca muito num lugar assim, sofrimento é só meu, bom, a maioria das pessoas, né, eu vou guardar pra mim, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ser problema pra ninguém, mas às vezes tá assistindo algo que aquilo ali é o seu alguém que você precisa conversar, mesmo não conversando, sabe? Você se reconhece naquilo ali. Às vezes é uma comédia pastelona, escrachada, assim, que quase não tem crítica alguma, porque a gente tem trabalhos que, né, que são puro entretenimento, como eu falei, mas em algum momento ali você se vê representado. Você vê um fiozinho saindo daquilo. E você acaba fazendo uma crítica, ou você vai para um lugar que ele te leva e você vai. É interessante você trazer esse olhar, porque a gente também observa que há algumas, né, críticas mesmo, e algumas temáticas, elas trazem uma mudança para a sociedade, né? Quando a Globo começou a trazer temáticas de agressão contra a mulher, era um período onde as mulheres tinham muito receio, né, das críticas, né, de como elas seriam vistas a partir disso, de prejudicar o parceiro, enfim, de se sentirem inclusive responsáveis por aquela situação que elas estavam vivenciando, né? E a gente observa que a partir de quando isso toma, né, uma proporção, vira uma temática, as pessoas veem que acontece com outras, e a tratativa, né, como é que é feita, acaba inspirando, você vê o movimento. Então, a gente teve um crescimento exponencial de pessoas
que passaram de certa forma, reportar essas agressões, né? Porque viu na TV, né? Porque viu na TV, porque viu a representação, porque viu como é que é. Às vezes era vítima de um relacionamento abusivo e não sabia, não tinha noção que aquilo era relacionamento abusivo. Então, assim, a gente tem também muito conteúdo significativo, né? A partir da arte, porque é uma forma de educar também, ela tem essa função educativa. Né? E a arte nasce na educação, né? Sim. O teatro ali, ele é a arte mais antiga do mundo, porque os nossos pré-históricos lá, eles precisavam contar como foi a caça. Aí colocava aqui a família sentadinha ali, né? E ele fazia, ó, violinos aqui. Se você tem uma, duas pessoas assistindo uma ação, você tá no teatro, né? Você tá ali. Então, quando você entra na frente de uma TV, você vê que aquilo acontece, você se põe naquele lugar, você se enxerga ali, isso toma proporções maiores dentro de você, porque você acaba falando, poxa, é realmente mesmo. Porque as pessoas escutam de parentes, de pessoa, olha, cuidado, você pode estar sofrendo isso. Ah, não, você acha capaz, fulano não faz isso. Aí tu vê lá, parece que a pessoa é você, parece que a pessoa é você estampada lá, você fala, fulano é capaz. E eu estou passando por isso mesmo. Mas isso aconteceu comigo de uma certa forma, mas até a gente se chegar ali, né, e reconhecer aquilo, precisa, né, dessa arte, de se reconhecer em algo. É o start, né? Dentro desse processo de projeção, de você colocar ali, se colocar ali, para que às vezes a pessoa também procure os auxílios necessários, né? As ajudas necessárias para uma mudança de vida ou até para o reconhecimento, né, da situação que está vivenciando no momento. Nós vamos agora para o breve intervalo e já já a gente retorna para a última. De volta para o último bloco do Fala Psico. Aqui, dando continuidade com as perguntas. Thiago, de que forma o corpo em movimento, presente na dança e no teatro físico, pode inspirar hábitos mais saudáveis? Exercício, né? Antes da gente entrar em cena ali. Opa. Exercício. Antes da gente entrar em cena, a gente faz exercício de 2 horas, a gente aquece voz, aquece corpo. E eu não gosto de academia. Mas quando eu vou aquecer para entrar no palco, quando eu estou aquecendo no meu Instagram, eu fico 2 horas fazendo exercício, que eu não gosto, mas eu gosto porque eu estou ali. Naquele lugar